Olá, meus amigos e minhas amigas. Deixe-me levantar uma única questão para fazer vocês refletirem. Como exatamente nós podemos saber se de fato uma pessoa representa Deus aqui na Terra? Como de fato nós podemos ter a certeza absoluta que uma pessoa realmente está falando em nome de Deus aqui na Terra? Você sabe exatamente a resposta para essa questão? É mais simples do que se pode imaginar. Se o seu líder religioso está fazendo faculdade de teologia, se ele fez faculdade de teologia, se ele está recorrendo a estudos seculares provenientes da carne, estou falando de escatologia, exegese e hermenêutica, se tal pessoa recorre a tais estudos, isso significa que ela não é inspirada por Deus. Pois se de fato uma pessoa é inspirada por Deus, ela não precisa aprender com sabedoria humana proveniente da carne. Prova disto que no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 27, está escrito: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes a necessidade de que alguém vos ensine, pois a unção que permanece em vós vos ensina todas as coisas. O homem que é inspirado por Deus, ele é ensinado por Deus. Ele não precisa receber estudos provenientes da carne. Prova disto que o apóstolo Paulo afirmou no livro de Gálatas, no capítulo 1, versículos 18 e 19. Disse Paulo que ele não aprendeu com carne ou com sangue. Ele não recorreu à sabedoria humana para chegar ao pleno conhecimento da verdade, pois é o Espírito Santo que nos guia a toda a verdade. Neste caso, todo ser humano que recorre à sabedoria da carne através de estudos seculares proveniente da mesma, não é inspirado por Deus e tal pessoa não fala em nome de Deus, não representa Deus aqui na Terra. Simples assim, seja ela um padre, um pastor, um rabino, seja lá quem for. Todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus é ensinado pelo Espírito. Por acaso você já ouviu nas Escrituras algum profeta recorrendo a algum estudo secular para chegar ao pleno conhecimento da verdade? Ou por acaso os profetas eram unicamente inspirados por Deus? Por acaso os apóstolos eles eram inspirados por Deus? Ou estes se destacaram pela muita sabedoria da carne? Veja, meu amigo, não faz o menor sentido. Os assuntos espirituais se discernem espiritualmente. Não é através de ensino da carne que você irá compreender os verdadeiros mistérios ocultos de Deus registrados nas Escrituras. Prova disso é que você irá se escandalizar com o que eu irei relatar a partir de agora. Pois o meu estudo não é da carne, senão do Espírito. Quer que eu prove? Claro que eu irei provar. Que o que você vai ouvir aqui, você jamais ouviu dentro de uma igreja. Você jamais irá aprender através de cursos de escatologia, exegese ou hermenêutica. Faculdade de teologia, muito menos. Prova disso é que no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44, disse Paulo: se há corpo natural, há também corpo espiritual. Com base nesta afirmação, eu te pergunto: o corpo natural está aqui na terra, mas o corpo espiritual está exatamente aonde? Pense, raciocine. Você não aprendeu, através da faculdade de teologia, aonde exatamente está o corpo espiritual? Veja bem, o corpo natural está aqui na terra, pois o primeiro homem é da terra, o segundo homem é dos céus. O corpo espiritual está nos céus. Agora veja, que curioso, que interessante. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 47, está escrito: o primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem é o Senhor dos céus? Espera aí, o Senhor dos céus não é Deus? Bingo! O segundo homem é o próprio Deus, que está nos céus. O seu corpo espiritual é exatamente a pessoa de Deus, pois o segundo homem é o próprio Deus. Quer que eu prove? Sim, é claro que eu vou provar. A própria palavra de Deus revela isto no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 13, aonde disse Cristo: ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está nos céus. O Filho do homem é Cristo. Espera aí. Se o homem é quem gerou o Cristo, não seria o homem o próprio Deus? Bingo, mais uma vez.
a saber, o Filho do homem que está nos céus. Quem está nos céus é o verdadeiro homem, que é o seu corpo espiritual, que é Cristo, que é Deus. Nisto podemos entender, porque no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 19, disse Paulo: meus filhinhos, por que de novo sinto as dores de parto? Até que Cristo seja formado em vós. Como exatamente o ser humano poderia gerar o Cristo sem ser Deus, sendo que Cristo é Filho de Deus? Está vendo? Repito mais uma vez, ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está nos céus. Quem está nos céus é o segundo homem, pois o primeiro homem é da terra. O segundo homem é o Senhor dos céus. O segundo homem é o próprio Deus que está nos céus, que é a sua verdadeira identidade. Nisto podemos entender exatamente por que você é capaz de gerar o Cristo. O Cristo nada mais é do que a consciência de ser. Você está consciente de ser o corpo. Quando você se tornar consciente de ser o Espírito, você estará preparado para retornar aos céus. Pois ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu. Quem desceu dos céus foi o Espírito de Cristo, para que o corpo fosse criado, conforme consta no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30. Deus envia o seu Espírito, então o corpo é criado. O corpo é apenas a manifestação do Espírito de Deus aqui na terra. O corpo, repito, é apenas a materialização do Espírito de Deus. Pois no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, diz que o Verbo se fez carne. A consciência de ser se tornou carne. Agora, você precisa se tornar consciente de ser o Espírito para retornar ao lugar da onde você primeiro saiu. Nisto podemos entender porque no livro de Gênesis, no capítulo 6 e no versículo 13, está escrito: o meu Espírito não agirá para sempre no homem. Também no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, está escrito: e o pó retorna à terra de onde veio, o Espírito retorna a Deus. Espera aí, como assim? O pó retorna à terra e o Espírito retorna a Deus? Como isso é possível? Por acaso, não existe um só Espírito, conforme consta no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 4? Aonde está escrito? Diz que há um só Espírito. No livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, está escrito: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O Senhor nosso Deus é um único Espírito. Prova disso que no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24, diz que Deus é este Espírito. Se Deus é um só Espírito, como exatamente o corpo retorna ao pó e o Espírito retorna a Deus? Neste caso, se o Espírito retornasse a Deus, os outros seres humanos estariam desprovidos do Espírito. E neste caso, todos deveriam retornar ao pó. Então, esta conta não fecha. Como exatamente é possível? Disse o Senhor: o meu Espírito não agirá para sempre no homem. Pois uma vez que o pó retorna ao pó, o Espírito retorna a Deus. Neste caso, ao morrer um ser humano, o Espírito automaticamente retorna a Deus. E neste caso, se Deus é um só Espírito, isso significa que o Espírito de Deus não estaria mais aqui na Terra? Me explique exatamente esta conta. Como isso é possível? Você sabe a resposta? Não? Veja bem. Ela se encontra no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículos 20, onde está escrito: naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Naquele dia que você vir a despertar da sua verdadeira identidade espiritual, você entenderá que o homem e Deus são um só. Não há como separar Deus do homem ou o homem de Deus, pois, repito, ambos são um só. Pois se há corpo natural, há também corpo espiritual. Ambos os corpos são um só, pois o Senhor que está nos céus é o homem, e o homem que está na terra é o Senhor, dormindo na carne. Nisso podemos entender porque no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 a 17, está escrito: não sabeis que sois vós o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Espera aí. O corpo humano é o corpo de Deus aqui na terra? Bom, se o corpo humano é o templo de Deus, aonde Deus habita, e quem habita no corpo é o Espírito, e se há um só Espírito, e você é este Espírito que está no corpo, quem exatamente você é?
senão o próprio Deus, tendo uma experiência inconsciente através do corpo, pois quando o Verbo se fez carne, ele perdeu a sua auto-identidade espiritual através da carne, por isso ele se tornou, neste lugar, apenas carne. Nisto podemos entender porque você não é capaz de se reconhecer através do Espírito. Repito mais uma vez, o corpo humano é o templo de Deus. Este é o corpo de Deus. Mas por acaso, o seu corpo humano não é o seu corpo? Como pode ser o seu corpo e ao mesmo tempo o corpo de Deus? Simples, porque o homem e Deus são um só. Um único Espírito se desdobrando através de todos. Nisto podemos entender porque no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, está escrito: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? O corpo é de Deus. Se o corpo é de Deus, mais uma vez eu te pergunto, quem você é? Uma vez que o corpo é seu também. Repito mais uma vez, Evangelho de João, capítulo 14, versículos 20, naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim e eu em vós. O homem está em Deus e Deus está no homem, simplesmente porque o homem é o próprio Deus, tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Por isso diz o salmista: desperta, ó Senhor, porque dormes. Desperta e vem em nosso auxílio. Desperta, meu querido amigo. A matéria é o Espírito materializado, pois foi o Espírito de Deus quem se fez carne. A carne é a materialização do Espírito de Deus neste mundo. Por isso que o corpo pertence ao Senhor. Por isso nós somos o corpo de Cristo, o templo de Deus. Pois é o Espírito de Deus que vive, se move e existe através do corpo. Mas quem vive, se move e existe através do corpo é você, que é o Espírito de Deus. Por isso que no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 13, disse o Senhor: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro ser humano e o último. Um único Espírito, se desdobrando através de todos, pois todos são exatamente Deus em manifestação. O próprio Deus afirmou que ele é o primeiro ser humano e o último. É um só Espírito, simplesmente porque existe um único ser, uma única vida, uma única identidade espiritual. Vários corpos, mas uma única identidade espiritual, se desdobrando através de todos. Por isso que no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 17, diz: não temas, eu sou o primeiro ser humano e o último. Isso não se aprende na igreja, se aprende através da revelação do Espírito. Por isso que no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 9, diz: pois somente em Cristo habita corporamente toda a plenitude de Deus. Somente em Cristo habita corporamente toda a plenitude de Deus? Sim, prova disto que no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 16, diz: porquanto nele, em Cristo, em Deus, foram criadas todas as coisas. Espera aí, se isto é verdade, entramos em um dilema. Pois toda a plenitude de Deus se encontra corporamente na nossa pessoa. Pois nós somos o templo de Deus aonde Deus habita. Nós somos o templo do Espírito Santo. Disse Cristo: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Até mesmo o próprio reino dos céus, disse Jesus, se encontra dentro de nós. Tudo que há de mais sagrado se encontra exatamente no homem. Pois toda a plenitude de Deus se encontra no homem, porque o homem é o próprio Cristo, o Filho de Deus, que encarnou aqui na terra. Pois Deus enviou a sua consciência de ser, para que o corpo fosse criado. Pois o Verbo é justamente Deus, que é a palavra, que é a sua consciência. Você está consciente de ser através da palavra. A sua consciência de ser é o Deus dormindo na carne neste lugar. Pois quando o Verbo se fez carne, ele adormeceu na carne. Este é o sonho de Deus. Por isso que no livro de Atos, capítulo 17, versículos 27 a 28, está escrito: para que buscassem ao Senhor. Se porventura tateando pudesse achar, talvez você esteja procurando Deus até hoje. Mas você é o próprio Deus. Você jamais encontrará Deus fora de você, pois você é o eu sou. Diz as Escrituras que o eu sou me enviou. Tudo começa com eu sou. Eu sou Darley.
você também irá afirmar: eu sou Marcos, eu sou João, eu sou José, eu sou Maria. Enfim, tudo começa com um eu sou. Você quer encontrar a Deus? Disse Cristo: vocês irão morrer em vossos pecados se não credes que eu sou. Se vocês não crerem que vocês são o próprio Deus, tendo uma experiência inconsciente através da carne, vocês irão morrer na cegueira da carne. Por isto, repito, livro de Atos, capítulo 17, versículos 27 a 28, para que buscassem o Senhor. Se porventura Tatiano pudesse achar, ainda que Deus não está longe de cada um de nós, pois em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Bom, nós vivemos, nos movemos e existimos através do nosso corpo, que é o corpo de Deus. Então, você quer encontrar a Deus? Aqui está o corpo de Deus. E aonde exatamente Deus está? Aqui na consciência de ser. Você é a consciência de Deus. Você é o Espírito de Deus que está vivendo, se movendo e existindo através do corpo. Não há como negar esta verdade, a não ser através da carne. Mas todos que já despertaram do Espírito irão reconhecer que esta é a verdade única, do princípio ao fim. Por isso que no livro de Romanos, capítulo 10, versículos 6 a 8, finalizou Paulo. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao alto, isto é, para trazer Cristo de cima. Mas que diz a palavra? Ela está junto de ti, na tua boca e no teu coração. A palavra que é o verbo, que é Cristo, está na tua boca, está aqui na sua consciência. Pois Deus é a palavra que é o verbo, que é a consciência de ser. Penso, logo existo. Você está vivo porque você está consciente de ser. A sua consciência de ser é a vida de Deus, que é Cristo. Pois no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4, diz que Cristo é a nossa vida. A nossa vida é a consciência de ser. Sem estar consciente, você está morto. Se você está vivo, é porque você está consciente de ser. A sua consciência de ser é o verbo, que é Deus em manifestação.